Segundo ano, Romantismo. Nós vamos estudar alguns textos em prosa do século XIX. São romances que tiveram grande repercussão na sociedade brasileira e que, portanto, são necessários para que a gente possa entender um pouco de como ocorreu, de como foram esses textos literários nessa época. Um dos escritores muito importantes, né, desse momento é José de Alencar. José de Alencar nasceu aqui no Ceará em 1829 e faleceu em 1877. Foi um grande escritor, também político, e alguns livros importantes de José de Alencar são Iracema, O Guarani, O Sertanejo e Senhora. Vamos fazer uma pequena leitura de Iracema, que é um romance muito importante de José de Alencar. No capítulo 2 ele diz o seguinte: muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da sesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra. Sua vista perturba-se. Diante dela, e toda a contemplá-la, está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. Nesse momento do texto, ocorre o encontro da índia Iracema, né, uma bela virgem, né, as comparações que o autor faz no texto procuram demonstrar toda a beleza da índia Iracema. Nesse momento ocorre o encontro de Iracema com o homem branco, que é Martim. Desse encontro vai surgir aí um relacionamento entre os dois, e da relação, mais posteriormente, vai nascer Moacir, que é o filho do casal. Porém, esse relacionamento ele é proibido porque a índia Iracema ela é uma virgem sagrada para a sua tribo, que é a nação Tabajara. Ela é detentora do segredo da Jurema. Então, ela guarda o segredo de um ritual, né, que é da tribo, e por conta disso ela não poderia se envolver, não poderia se casar. Porém, o romance dos dois é tão forte que a índia Iracema acaba fugindo da sua tribo. A nação Tabajara é a tribo do interior do Ceará, e existe uma outra tribo, que é a tribo dos Potiguaras, que é do litoral. E essa tribo é que é aliada do homem branco, de Martim. E por conta aí da fuga de Iracema, também vai ocorrer uma guerra, né, uma luta entre as duas tribos. E muitos familiares de Iracema vão morrer nesse combate, o que vai deixar a Índia muito triste. Então, aí você vê que nesse texto já demonstra a questão dos conflitos que ocorreram, né, entre os povos nativos e os colonizadores. É um texto que faz a gente refletir sobre essa questão do indígena, que até hoje sofre também com relação à questão da demarcação de suas terras, da valorização de sua cultura. É por isso um texto muito importante para que a gente conheça. Outro texto de José de Alencar que é importante a gente conhecer é o livro Senhora. Senhora trata da relação de um casal por interesses.
né? Aurélia Camargo é uma dama da sociedade do Rio de Janeiro, então o ambiente já muda, já vai para a zona urbana, e o personagem que no caso se relaciona com Aurélia é Fernando Seixas, né? Então, por conta desse relacionamento, vai ocorrer aí uma relação de interesse. A Aurélia acaba comprando o seu marido para se vingar, porque Fernando havia abandonado a Aurélia quando ela ainda era uma moça pobre, né? Depois de uma herança que ela vem a receber posteriormente, no caso, Fernando Seixas acaba por se interessar por Aurélia e Aurélia consegue se vingar, né, do abandono através da compra do seu marido. Então vamos ao texto. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de quem usa vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã e tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Então veja aí que o texto de José de Alencar traz também um debate social, né, uma questão social ainda não resolvida até os dias de hoje, que é a questão do machismo que ainda existe na sociedade brasileira, que não consegue entender que algumas mulheres podem ter posições importantes na sociedade. Então, é um texto muito importante para a gente refletir a questão da mulher na sociedade e também das relações por interesse, porque a Aurélia acaba se vingando do Fernando Seixas, comprando, né? Ou seja, colocando à mostra que há muitas relações, muitos casamentos apenas que ocorrem pelo interesse das pessoas, né? Interesse financeiro. Um outro escritor importante desse período é Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães é um autor de Minas Gerais, que nasceu em 1825 e faleceu em 1884. Alguns livros dele é A Escrava Isaura, O Ermitão de Muquem e O Garimpeiro. O livro que mais se destaca é A Escrava Isaura, que a gente vai ler um pouco, um trechinho, para a gente ver como é que é essa história. Logo à direita do corredor encontramos aberta uma larga porta que dá entrada à sala de recepção, vasta e luxuosamente mobiliada. Acha-se ali sozinha e sentada ao piano uma bela e nobre figura de moça. As linhas do perfil desenham-se distintamente entre o ébano da caixa do piano e as bastas madeixas ainda mais negras do que ele. São tão puras e suaves essas linhas que fascinam os olhos, enlevam a mente e paralisam toda a análise. A tez é como o marfim do teclado, alva que não deslumbra, embaçada por uma nuance delicada, que não sabereis dizer se é leve palidez ou cor-de-rosa desmaiada. O colo donoso e do mais puro lavor sustenta com graça inefável o busto maravilhoso. Os cabelos soltos e fortemente ondulados se despenham caracolando pelos ombros em espessos e luzidios rolos, e como franjas negras escondiam quase completamente o dorso da cadeira, a que se achava recostada.
Na fronte calma e lisa como mármore polido, a luz do ocaso esbatia um róseo e suave reflexo. Dilaíeis, misteriosa lâmpada de alabastro, guardando no seio diáfano o fogo celeste da inspiração. Tinha a face voltada para as janelas, e o olhar vago pairava-lhe pelo espaço. Veja aí uma descrição muito rica, né, da escrava Isaura. Chama a atenção o fato de ser uma escrava branca, porque é um texto escrito numa época em que os negros eram escravos, mas que foi retratada aí a questão de uma escrava branca, não é? Não aparece a situação de uma mulher negra, não é? Mas mesmo assim, essa mulher que ela teve alguns privilégios, né? Aprendeu a tocar piano, a falar o francês, ela teve a oportunidade de aprender muitos hábitos das damas, né? Da sociedade, mas mesmo assim ela continuava na condição de escrava, ou seja, ela tinha um dono e ela não tinha a liberdade. E o problema maior dessa história é exatamente por conta disso, porque vai surgir um homem interessado, né, na Isaura, e esse homem vai atormentá-la e ela vai acabar tendo que fugir, porque esse homem quer, de todo modo, que ela fique com ele. E a sua condição de escrava não a permite ter a sua opinião, né, a sua liberdade de escolha. Então, um texto que é muito importante também para a gente repensar e refletir ainda sobre essa questão do preconceito que ainda existe hoje, né, da escravidão, que é fruto da escravidão que ocorreu no nosso país, né? Até hoje nós sofremos ainda com essa questão do preconceito que existe com os negros, e esse texto nos faz também refletir sobre essa situação da falta de liberdade e de falta de oportunidade para muitas pessoas que existe na sociedade na nossa sociedade, né? Um outro texto também que tenta nos mostrar a questão questões problemáticas da sociedade é o texto de Manuel Antônio de Almeida, um escritor do Rio de Janeiro, né? E o principal livro dele é Memórias de um Sargento de Milícias. Esse livro vai contar a história de Leonardo, né? Leonardo, que é um menino assim muito moleque, que apronta muito, e à medida que ele vai crescendo, ele continua aprontando e cometendo delitos, e por conta disso, né, ele acaba se envolvendo com a polícia, ele é preso e a vida dele é cheia de tumultos. Vamos ao texto. No capítulo 2 tem os primeiros infortúnios. Passemos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando. E vamos encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante todo este tempo o menino não desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com um choro sempre em oitava alta. Era colérico, tinha algeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão até não poder mais. Logo que pôde andar e falar, tornou-se um flagelo. Quebrava e rasgava tudo que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Se este o deixava por esquecimento em algum lugar ao seu alcance, tomava-o imediatamente. Esganava com ele todos os móveis, punha-lhe dentro tudo o que encontrava. Esfregava-o em uma parede e acabava por varrer com ele a casa. Até que a Maria, exasperada pelo que aquilo lhe havia de custar aos ouvidos e talvez às costas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era, além de traquinas, guloso. Quando não traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava. Trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo. Porém, ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras recomeçavam mal acabava a dor das palmadas. Então, veja aí que nesse trechinho nos mostra já o comportamento de Leonardo, que é o filho do Leonardo, pai,
não é? Então, ele é um menino muito traquinas, ele apronta muito, e à medida que ele vai crescendo, ele também se torna um adulto problemático, né? E ele se envolve com muitas mulheres, ele se envolve em muitas confusões, não é? Ele acaba cometendo delitos, então ele acaba se tornando criminoso, e aí vai surgir um personagem que é o policial da história, né? Que é o Major Vidigal, e vai prendê-lo, e depois que ele que prende o nosso personagem, ele ele tenta se recuperar, ele acaba entrando para o exército também, mas ele não se recupera de todo e acaba aprontando também lá no exército. Então veja que aí é a história, né, de uma pessoa já das classes populares. O livro vai mostrar toda essa situação das pessoas que vivem de forma bem diferente da elite, da alta sociedade do Rio de Janeiro. Também é muito importante para a gente refletir sobre as dificuldades, né, e por que passam as pessoas mais pobres na nossa sociedade, e também para a gente entender um pouco como é que a gente pode ter mudanças de comportamento, mesmo diante de muitas dificuldades nas nossas vidas, né? Fica como atividade a escolha aí de um dos textos, um dos escritores. Então você escolhe um dos escritores apresentados e comente sobre o texto que mais chamou sua atenção. Fale sobre o assunto, os personagens, os fatos. Faça um comentário detalhado de no mínimo 7 linhas sobre o texto que mais chamou sua atenção. Dê a sua opinião, qual escritor que no caso foi importante para você. Envie o seu material para o e-mail clediana.lioba@prof.ce.gov.br.